Você já parou para pensar que você, de fato, não coloca Deus como prioridade em sua vida? Por mais que você abra sua boca e diga todos os dias que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, na verdade você não faz isso na prática. Você acorda ansioso, acorda angustiado ou angustiada. Muitas das vezes já acorda pensando no problema que você tem que resolver à tarde ou à noite. Nem é o problema da manhã. Por quê? Você vive com um pensamento acelerado. E além disso, a sua mente, a todo momento, ela tenta te sabotar, colocando coisas que não são importantes no lugar das coisas que de fato são importantes. Mas Mateus, quem é você para dizer o que é importante para mim? Eu sou a pessoa que acordava angustiada, preocupada e muitas vezes tudo isso não adiantava nada porque o mais importante era eu ter a possibilidade de ter intimidade, de conversar e de perseguir o príncipe da paz. Para você que não sabe, o príncipe da paz é o Senhor. É aquele que consegue acalmar o seu coração, consegue te escutar e consegue sarar todas as suas feridas. Até mesmo aquelas feridas que você nem consegue enxergar, porque são feridas que ainda não cicatrizaram na sua alma. E essas são as piores, porque você não tem como remediar, você não tem como colocar um remédio para sarar. E por mais que você converse com psicólogos, psiquiatras, médicos, tome remédio tarja preta, nada disso vai adiantar, porque só Deus consegue ir no mais profundo da sua alma, porque Ele é o seu Criador. Então olha só que interessante, você tem o seu Criador que conhece todos os milímetros, todas as áreas da sua vida e consegue até mesmo identificar quando você acorda com a mente e o coração angustiado, oprimido, triste, com um sentimento de fracassado ou fracassada. E tudo isso acontece porque a gente não sabe colocar o que é prioridade no seu devido lugar. E muitas vezes a gente segue essa linda passagem que está na Bíblia, onde a palavra de Deus diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje eu resolvi trazer uma passagem que está em Lucas, no capítulo 10, e ela fala justamente sobre o que é dar prioridade para o que de fato é mais importante. Nessa passagem, que está em Lucas 10, a partir do verso 38, Jesus ele deixa bem claro o que é prioridade. E ele faz isso com a Marta, que é irmã do Lázaro e da Maria. Dentro dessa história, desse contexto que eu vou trazer para vocês, vocês vão identificar que você é a Marta na sua vida. Você é a Marta no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, mas não percebe em que, de fato, é importante e quem está naquele momento e é a prioridade em sua vida, que é Jesus, que é o Senhor. Eu vou ler rapidamente para você e eu quero que você reflita sobre essa passagem de tal maneira que você se coloque como a Marta e veja que Deus a todo momento ele está ao seu lado. Ele está em sua casa, ele está em sua escola, ele está no ônibus com você agora, ele está no carro que você pegou, mas você simplesmente prefere se preocupar com coisas humanas, com coisas do mundo, com coisas terrenas. E o mais impactante de tudo isso é que a gente só se entristece com essas coisas, porque o mundo jaz do maligno. Nós, como luz, temos que nos preocupar e nos alimentar do Senhor, para que as pessoas vejam em nós essa diferença. Eu vou trazer para vocês agora essa passagem. Ora aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, os recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus,
ouvia a sua palavra. Preste atenção bem nisso aqui. Maria ouvia a sua palavra, a palavra de Jesus. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Eu finalizo por aqui porque para mim já deu aqui. Para mim já é o suficiente nesse momento. Eu já me alimentei, eu já recebi a minha porção dobrada. Eu não sei se você conseguiu receber daí de casa, mas eu espero que sim, porque eu te pedi para você se colocar como a Marta. Eu te pedi para você refletir sobre quantas vezes Jesus estava falando com você. Jesus estava falando ao seu coração. Jesus estava tentando bater a tua porta, mas você muitas vezes nem recebia. Mas você muitas vezes estava atarefado ou atarefada demais para receber de Deus aquilo que Ele tem para você e para mim. Sabe qual é a grande diferença da Marta para Maria? Aquilo que Jesus falou. Ela estava com a boa, a maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus e nada mais lhe importava. A casa não importava, o que ela iria comer ou eles iriam comer não importava, os itens, enfim, tudo que você possa imaginar de supérfluo nesse momento não importava. Sabe por quê? Quando Jesus está, ele é o centro. Quando Jesus, ele toma aquele lugar e ele se faz presente, ele é a atenção, ele é a luz. Somos nós que temos que parar o que estamos fazendo para olhar para ele, para aprender com ele. Mas acontece o contrário. A gente acha que a gente pode acessar Jesus, ao Senhor, o tempo inteiro. A gente pode falar, sentir, ter experiências e pedir ao Senhor bênçãos a todo momento. Mas, na verdade, a gente tem que buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. E Maria, ela deu uma lição fenomenal para Marta, que independente do que as pessoas iriam falar dela, independente de como a casa dela estava para receber Jesus, ela estava pronta, ela se colocou no lugar de escuta ativa. Ela se colocou no lugar de uma mulher que quer alimentar-se de Deus, que quer alimentar-se do amor, da palavra de Deus. E é por isso que o final do verso diz que Maria escolheu a boa parte. Você é livre para escolher a boa parte ou para escolher a parte de Marta. Quer ficar atarefada, ficar angustiada, ficar estressada, ficar preocupada com coisas que vão passar. Eu tenho um segredinho para te contar. Esse carro que você está preocupado em pagar a parcela, essa casa que você está preocupado em pagar energia, pagar água, esse filho que você tem hoje e está preocupado em pagar escola, alimentação, todos eles vão ficar quando você for embora. Tudo isso que tem aqui não vai ser levado para o alto quando Jesus te chamar. Se ele te chamar. Mas se você, como Maria, buscar a sua boa parte, eu te garanto que você vai ter tesouros não nessa terra, mas você vai acumular tesouros nos céus. Você vai ter coisas para contar e coisas para entregar quando o Senhor dizer: mostre-me as suas mãos, Maria. Mostre-me as suas mãos, Marta. E a Marta, ela vai simplesmente dizer que ela estava atarefada demais. Ela estava sem tempo demais para cuidar do que era mais importante. Para se doar, para servir, para amar, para escutar e sentir
a presença do Pai. A única coisa que Jesus ele quer de você é que você, de fato, o coloque como prioridade. Porque ele não é Deus para que minta, e nem filho do homem para que volte a sua palavra. Mas ele quer você por completo, Marta. Ele quer você por inteiro, Marta. E se você ainda não entendeu que esse vídeo é feito para você e que você é a Marta que acorda todos os dias preocupado com tudo, menos com ter intimidade com Deus, você ainda não entendeu o que eu quis dizer para você nesse vídeo. Eu espero que você volte e leia essa passagem que está em Lucas 10, a partir do verso 38, para que você consiga entender o seu lugar e que você se coloque como a Maria, que vai abrir a porta, receber o Senhor e ficar aos pés do Senhor para escutar o que é que Ele tem para falar para você, o que é que Ele tem para te direcionar, quais são os planos dele para a sua vida, porque são planos de paz, são planos de alegria, são planos de amor, mas para isso você tem que ter tempo para Ele. E assim eu encerro a mensagem de hoje e antes disso eu te peço para você curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem e claro, se inscreve aqui no canal porque a gente vai ter muito mais vídeos como esse a partir de agora. Tamo junto, generais!